Iniciando o tutorial em vídeo de como utilizar o simulador de escalonamento FIFO. Essa é a tela principal do simulador, que contempla apenas dois botões. O botão simulador direciona o usuário para o simulador. Este deve ser pressionado caso você já tenha conhecimento do software. Já o botão tutorial apresenta informações sobre os parâmetros utilizados na simulação. Essa tela apresenta os tipos de tráfegos que estarão transmitindo dados durante a simulação, sendo este de voz, vídeo ou dados. Cada tráfego é representado por uma imagem para melhor identificação. Note também que à medida que eu passo o mouse sobre as imagens, a legenda é alterada, apresentando informações sobre determinado tipo de tráfego. O usuário pode selecionar um ou os três tráfegos, ficando a seu critério. Nessa simulação eu irei utilizar os três tipos. Logo marco as três checkboxes correspondentes a cada tipo de tráfego e pressiono o botão OK. Essa é a tela de quantidade de usuários. Nessa tela, o usuário deve informar quantos usuários de determinado tráfego estarão envolvidos na simulação. Para cada tráfego selecionado na tela anterior, deve-se informar a quantidade de usuários, sendo neste caso para usuários de voz. Para esta simulação, eu irei utilizar um usuário para cada tipo de tráfego, informa a quantidade de usuários e pressiono inserir parâmetros. Surge uma tela para informar os parâmetros referentes às fontes de tráfego. As fontes utilizadas no simulador são fixa, variável 1.0 e variável 2.0, cada uma tendo suas especificações. Ao passar o mouse sobre as imagens referentes às fontes, a legenda apresenta uma breve descrição sobre seu funcionamento. Mais informações sobre fontes de tráfego são encontradas no tutorial. Para o tráfego de voz, eu irei utilizar a fonte fixa. Essa fonte gera apenas um pacote a cada intervalo de on, sendo que os pacotes gerados possuem tamanho fixo e os intervalos de on também são fixos. Para cada usuário deve fornecer a quantidade de pacotes, a taxa de transmissão, que é medida em bits por segundo, o intervalo de off medido em segundos e o tamanho dos pacotes que são medidos em bits. Para todos os tráfegos eu irei informar 10.000 pacotes. A taxa de transmissão do tráfego de voz será de 65.536 bits. O intervalo de off nesse caso será de 0,0016 segundos. O tamanho dos pacotes 1.360 bits. Informados os parâmetros, clico no botão OK. Volto novamente para a tela de quantidade de usuários, agora para usuários de dados. Como eu disse anteriormente, irei utilizar apenas um. Informo a quantidade, pressiono o botão inserir parâmetros. No caso do tráfego de dados, como há muitas aplicações e essas diferem no tamanho da informação, a fonte fixa não é muito adequada. Por isso usarei a fonte variável 1.0. Informo também 10.000 pacotes. A taxa de transmissão nesse caso será de 307.200 bits por segundo. O intervalo de off será de 0,003 segundos. O tamanho dos pacotes nesse caso será de 40.096 bits. E a quantidade de pacotes gerados por intervalo serão 2 pacotes. Os pacotes gerados serão fixos. Marco a opção fixa e clico no botão OK. Novamente a quantidade de usuários, agora de vídeo, informo um usuário, clico em inserir parâmetros. Para o tráfego de vídeo, vou utilizar novamente a fonte fixa, 10.000 pacotes sendo gerados. A taxa de transmissão nesse caso vai ser de 1 MB, 1048.576 bits. O intervalo de off será de 0,001 segundo. O tamanho do pacote é o mesmo de dados, 4.096 bits. Pressiono o botão OK e sou direcionado para a tela de inserção de parâmetros finais. Nessa tela, devo informar os parâmetros como capacidade do canal, ou seja, a banda do link de saída, o máximo de pacotes na fila de espera aguardando atendimento. Isso em função de que o pacote pode ser muito grande e levar muito tempo para o seu processamento, por exemplo. Caso esse número seja excedido, o pacote será descartado. Por fim, o descarte estatísticos, que
corresponde ao tempo que o sistema leva para entrar em equilíbrio. Capacidade do canal, vou utilizar 1 MB, como está apresentado na legenda, 1048.576 bits. O máximo de pacotes na fila, vou inserir 50 pacotes, e o descarte estatístico 5 pacotes. Clico no botão OK, parâmetros inseridos com sucesso, é apresentada a tela de simulação. Essa tela conta com 3 computadores, cada um representando o tipo de tráfego, voz, vídeo e dados. Os pacotes apresentados também possuem cor diferentes para melhor identificação. As informações de índice e tamanho do pacote estão presentes no cabeçalho. Essas são alteradas à medida que os pacotes são atendidos. A simulação apresenta ainda um buffer, onde os pacotes aguardam uma fila FIFO, ou seja, eles serão atendidos na mesma ordem que chegaram. Os relógios de tempo de fila de cada pacote também são alterados à medida que os pacotes são atendidos. Abaixo se encontram informações gerais do tempo de sistema, que é atualizado toda vez que um pacote é atendido. O tempo de sistema corresponde ao somatório do tempo de serviço e tempo de fila. Como o tempo de serviço é calculado dividindo o tamanho do pacote pela capacidade do canal, este pode ser facilmente calculado e, para evitar a poluição visual, não está sendo mostrado. Após a simulação, o usuário pode clicar no botão Abrir arquivo, onde abrirá um documento em uma planilha eletrônica, contendo todas as estatísticas geradas durante a simulação.